Os jornais mais renomados da Espanha estão detonando o Vinícius Júnior após o PSG amassar o Real Madrid no Mundial de Clubes e o brasileiro ficar rindo no banco de reservas antes de acabar o jogo. Após essa polêmica, o presidente do time merengue já deixou claro que se o Vini Júnior não quiser ficar no Real Madrid, as portas estarão abertas para o craque brasileiro respirar novos ares. Então fique comigo até o final, que eu vou mostrar com todos os detalhes toda essa polêmica envolvendo o Vini, e no final eu vou querer saber a sua opinião sobre as péssimas atitudes do brasileiro. Bem, a goleada do PSG por si só gerou revolta na torcida do time espanhol. Mas uma imagem, no entanto, causou uma indignação maior nos torcedores do Real Madrid. Aos 37 minutos do segundo tempo, quando o time de Xabi Alonso já estava perdendo por 3 gols, as imagens da transmissão mostraram Vinícius Júnior conversando e sorrindo com os companheiros no banco de reservas. O site Real Madrid Confidencial, especialista em notícias do time de Madrid, destacou a ação como inadmissível. E alguns torcedores também ficaram bravos nas redes sociais e não deixaram de comentar sobre a postura do brasileiro. Que desrespeito é esse Vinícius Júnior? Aos 82 minutos você está perdendo por 3-0 e está rindo? Quem é você e o que você fez com o Vinícius, que fazia a torcida do Real Madrid se apaixonar? Não é só que você está se rastejando dentro de campo, é que você está rindo do escudo que te deu tudo o que você está aprontando. Lembrando que o presidente do Real Madrid já deixou claro que quem quisesse sair, as portas estariam abertas para qualquer um jogador, inclusive o Vini e o Rodrigo, que não está nem atuando. Vale ressaltar que alguns jornais renomados da Espanha estão detonando o brasileiro após a polêmica e seus jogos que não enchem mais os olhos. O jornalista Tomás Roncero, do programa Carrossel Deportivo, da Rádio Cadena, destacou a queda de rendimento do brasileiro. O jogo ficou confuso desde os 2 erros individuais. Tudo mudou. O Madrid certamente teria perdido de qualquer maneira, mas não da mesma forma. O PSG não tinha intenção de sangrar depois do terceiro. Xabi Alonso tem muito trabalho pela frente. Hoje ele foi infiel ao seu estilo. Havia muitas opções para ele sair do meio-campo sem colocar os 3 atacantes na frente. Ele queria salvar o soldado Mbappé, que claramente não estava em condições de ser titular. Não sei se Vinícius está melancólico ou o quê, porque não consigo encontrar o Vinícius que eu era há 1 ano, quando ele estava alegre e feliz, desequilibrando a bola, disse. Roncero faz críticas ao comportamento de Mbappé no clube de Madrid. O jornalista destacou ainda que o brasileiro Éder Militão foi um dos poucos a se salvar na goleada por 4-0 para o time francês. Por outro lado, o caráter de Mbappé não é o de Cristiano. O time se desfez, os atacantes não pressionam, o PSG tem se mostrado muito confortável, a ausência de Huijsen nos afundou. Os sinais de recuperação são o retorno de Militão e Carvajal. É uma pena que além da Modric e um grande como Lucas Vázquez estejam saindo. Sentiremos falta deles, principalmente do Luka. O Madrid precisa contratar o Carreras, um meio-campista, mesmo que custe mais de 100 milhões, senão pagaremos caro. E eles precisam requalificar os atacantes. Ou eles pressionam, ou não dá para competir no futebol de hoje assim, destacou. Ele, Xabi Alonso, quis salvar o soldado Mbappé, mas ficou claro que ele não estava pronto para ser titular. Vinícius, não sei se está melancólico ou o quê, porque não encontro aquele Vinícius de 1 ano atrás quando jogava feliz, disse. Os jornais Marca e Diário AS também comentaram sobre a atuação do Vini. Fez pouquíssimo em campo, tentou criar alguma chama com um pouco de perigo e acabou. Correu muito, mas sem ameaçar e cometendo muitas imprecisões. Vem sendo irreconhecível há meses. Coleciona passes ruins, decisões ruins, bolas perdidas, lamentou o jornal Marca. Está longe, muito longe, de ser ele mesmo. Vini está desconectado do jogo. Ainda tentou fazer algumas jogadas esporádicas, mas sem capricho. Se havia algo que caracterizava Vinícius, era sua insistência, sua capacidade para repetir esforços e para seguir tentando, mesmo sem acertar. Já contra o PSG, não fez uma coisa e nem outra. Mais uma atuação muito pobre nesse Mundial. Sua partida contra o Salzburg foi um oásis, o resto, um deserto. Escreveu o Diário AS. Pois é, galera, na minha opinião, o Vinícius Júnior e o Mbappé não estão em sintonia
e com certeza não querer se sacrificar para ajudar na marcação, e se isso não for mudado agora, com certeza o Xabi Alonso vai ter sérios problemas ao longo da temporada. O que vocês acham? Comente aqui embaixo. Sabemos que o ponto fraco do Vini Júnior e do Mbappé é a marcação, e alguns jornalistas já começaram a questionar isso após as últimas partidas do time merengue. O comentarista Carlos Eduardo Mansur fez um alerta sobre a pouca participação dos atacantes do time espanhol na marcação. O jornalista explicou o motivo de não ter dado certo a formação do Real com 3 atacantes no confronto. Para Mansur, principalmente Vinícius Júnior e Mbappé não contribuíram defensivamente e deram muito espaços para o PSG sair a bola pelos lados do campo. O Real não tinha nenhum trabalho dos 2 pontas, Vinícius Júnior e Mbappé, aos jogadores que conduziam e levavam a bola à lateral do campo. Do ponto de vista brasileiro, a gente fala muito do Mbappé, acho que precisa ter olhar sobre o Vinícius desse aspecto também. É muito cedo na carreira dele para a participação sem bola ser tão pouco intensa. Muitos questionamentos sobre o Rodrigo também ocorreram depois desse jogo. Será que o brasileiro está apto para jogar ou está negociando sua saída para outro clube? O jornalista PVC alegou que o brasileiro está passando por um problema de saúde mental. Rodrigo tem um problema de saúde mental também. Ele passou por um processo de esgotamento. Começou com o Ancelotti, com ele querer jogar mais, não querer ser o cara que joga cada dia em um lugar e passou por um processo de esgotamento. Está cuidando da saúde dele e provavelmente vai cuidar da saúde em outro lugar. Mas a ausência dele no Mundial passa por esse momento pessoal difícil. O Rodrigo sai desse Mundial bastante machucado. Foi pouco usado pelo Xabi Alonso na competição, tem a possibilidade de ser negociado e isso está sendo tratado pelos agentes do Rodrigo. Ele já tinha uma questão com o Ancelotti, de que gostaria de jogar mais. Com a chegada do Xabi Alonso, ficou a expectativa de que isso poderia mudar, mas isso não mudou. O cenário de incerteza em torno de Rodrigo começou a se intensificar ainda na temporada passada, quando o brasileiro manifestou desconforto por não ter uma posição fixa no ataque. Ele prefere atuar pelo lado esquerdo, onde Vinícius Júnior é titular absoluto, o que o levou a jogar majoritariamente pela direita ou como falso 9 sob o comando de Carlo Ancelotti. Com a chegada de Xabi Alonso, esperava-se que o jogador ganhasse mais espaço, mas a falta de minutos no Mundial de Clubes reacendeu os rumores de uma possível transferência. O Arsenal, que terminou a temporada 2024-25 em segundo lugar na Premier League, enxerga no brasileiro um reforço ideal para complementar o esquema ofensivo ao lado de Bukayo Saka. Pois é, meus amigos, na minha opinião, o Rodrigo vai precisar de novos ares se quiser ser um jogador de destaque, porque se for para ficar no Real Madrid e disputar posição com o Vinícius Júnior e Mbappé, vai mofar no banco. O que você acha disso? Comente aqui embaixo. Valeu, meus amigos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.